A ordem vai importar? Vai importar, sim, senhor. Por que vai? Porque ele está falando que a ordem não importa dentro de cada estande. Ou seja, se eu colocar um carro e uma caminhonete, é a mesma coisa de eu colocar a caminhonete e um carro. Não importa a ordem nesse sentido. Agora, quando eu for escolher o carro, a ordem importa sim. E se a ordem importa, eu estou falando de quê? Arranjo ou combinação? Marlos Menezes. E hoje vamos dar uma palhada em análise combinatória. Olha só, análise combinatória é importante para você conseguir fazer mais de 747 pontos no Enem. Por que eu digo isso? Olha só, a análise combinatória cai todo ano. Vai deixar a carta na mesa aí, de bobeira? Vai deixar passar a questão de bobeira? Cai todo ano. Então, se você conseguir aprender isso de uma maneira prática, por que não? Cai todo ano. Então, vamos lá. Vamos tentar acertar. Então, vamos lá. Vamos começar por fatorial. Bem básico. O que significa fatorial? Olha, fatorial, essa aqui é a fórmula de fatorial, mas é bem simples aqui. Símbolo de fatorial, esse ponto de exclamação aqui. Isso daqui eu vou traduzir para você, ó. N vezes N menos 1 vezes N menos 2, multiplicando até chegar a 1. Vamos a uns exemplos aqui, ó. Botei o primeiro exemplo, 3 fatorial. Então, o N aqui é igual a 3. Eu vou ter que N fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Simplesmente isso. 3 vezes 2, 6. 3 fatorial igual a 6. 2 fatorial, 2 vezes 1. 2 vezes 1 igual a 2. E 0 fatorial é igual a 1. Não esqueça isso. Isso aí é a definição. 0 fatorial igual a 1. Tranquilo? Então, isso aqui é a base para a gente começar a entender a análise combinatória. Agora, vamos dar um salto para permutação. Permutação, a fórmula é isso daqui, ó. A permutação de m elementos é igual a m fatorial. Tudo bem? Grava isso daí. Então, vamos a um exemplo de permutação. E eu quero permutar exatamente as letras do meu nome, Marlos. E aí, eu quero, uma outra forma de eu pedir isso é, descubra a quantidade de anagramas que tem a palavra Marlos, que é o meu nome. Então, olha só. Para eu resolver isso daqui, o que eu faço? Eu tenho aqui, ó. Marlos tem 6 letras. Então, eu tenho 6 espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 espaços. E aí eu vou começar a permutar. O que eu faço? No primeiro espaço, aqui eu tenho 6 possibilidades, porque eu tenho 6 letras. Vamos supor que eu comece com um M aqui, ó. Eu posso colocar o M aqui de novo? Não, não posso. O M não se repete. Então aqui, em vez de 6, eu tenho 5 possibilidades. E assim sucessivamente, ó. Depois 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Assim, se eu multiplicar todo, como eu vou ter que utilizar todas as letras, isso aqui é uma multiplicação entre todos esses números aqui. Então aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso, eu encontro todas as possibilidades de permutações das letras de Marlos, ou seja, todos os anagramas da palavra Marlos. Certo? Então, beleza. Agora, vamos supor que essa permutação ela tenha uma repetição. E agora começa o nosso estudo. Olha aqui, ó. Permutação com repetição. E aqui eu tenho o NR. Vem aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas sentem muita dificuldade em análise combinatória, principalmente por não entender como as fórmulas são constituídas. Por que aparecem esses denominadores aqui? Esses denominadores, os denominadores das fórmulas, nada mais são do que formas de você retirar o que não te interessa. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de permutação com repetição e depois vou explicar a fórmula. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho Paraguai.
Paraguai, eu tenho a repetição de 3 letras aqui, ó. Aqui, ó. Olha o A aqui, quer dizer, a repetição de uma letra, que no caso é o A, né? O A se repete 3 vezes aqui. Agora, olha só, quantas letras tem Paraguai? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 letras aqui. Vamos supor que todas essas letras fossem diferentes. Como é que eu resolveria isso daqui? Ficaria 8 fatorial, concorda? 8 fatorial. Só que se eu fizesse isso, eu ia contar 2 vezes o mesmo anagrama. Por quê? Vou escrever Paraguai de uma forma diferente aqui para você entender. Ó. Olha aqui que eu vou escrever. Ó. PA1, considerando que esse seja o primeiro A. Esse aqui é o segundo A, Durá. Esse daqui é o terceiro A e eu termino a palavra. Paraguai. Vamos lá. Se eu for escrever um anagrama para Paraguai e escrever assim, ó, A1, A2, A3 e depois as demais letras, por exemplo, vou colocar todas as outras aqui, tá? P, R, G, U e I. Aqui, ó. Aqui eu vou ter minhas 8 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, isso daqui, ele é uma possibilidade igual a essa daqui, ó. Eu botei A1, A2 e A3. E se eu começasse a escrever A2, A1 e A3? E aqui as mesmas demais letras, ó. Esses anagramas seriam o mesmo. Eles seriam o mesmo, é o mesmo anagrama. Eu não tenho 2 anagramas diferentes. Por quê? Porque eu não tenho distinção entre A1 e A2, é o mesmo A. Então, quando eu boto 8 fatorial aqui, eu estou contando todas as possibilidades, independentemente da repetição do A. Então, é exatamente por isso que eu tenho que botar sobre o 3 fatorial. Sempre que eu tenho um denominador aqui na fórmula, significa eu retirar as contagens duplicadas. Entendeu? Então, aqui, ó, a minha resposta seria essa daqui. 8 fatorial sobre 3 fatorial. Certo? Ótimo. Agora, já explicamos sobre permutação, vamos para arranjo. O arranjo acontece quando o número de posições é menor do que o número de elementos que eu tenho. E a fórmula do arranjo é essa daqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Agora, por favor, por que eu coloco N menos P fatorial? N menos P fatorial embaixo é exatamente o que eu tenho que retirar. O que eu tenho que retirar do arranjo? É exatamente os elementos, os espaços, as posições a mais. Entendeu? Olha só, vamos lá. Vou te dar um exemplo para você entender. Retirar 4 cartas sem reposição de um baralho de 52 cartas. Quantas sequências são possíveis? Olha aqui, ó. Eu vou colocar todas as sequências possíveis aqui. Quais seriam? Seriam essas aqui, ó. Aqui, ó. Todas as sequências possíveis aqui, pontinho, pontinho, seriam, aqui eu colocaria 52 posições, e em cima eu colocaria 52 fatorial, 52 vezes 51 vezes 50. Só que tem um problema aqui. Eu só quero retirar 4 cartas. Eu não quero retirar as 52 cartas. Então aqui, um jeito prático de eu resolver arranjo, se eu pudesse, seria 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49. Por quê? Porque são só as 4 cartas, é isso daqui. A multiplicação entre esses números aqui me daria a resposta. Só que por que então aparece esse n menos p na fórmula? Aqui eu tenho todas as possibilidades, 52 fatorial. Então, a minha resposta, eu tenho que retirar todas as outras, aqui, ó. Continuando aqui, ó. Eu tenho que retirar todas essas outras aqui depois do 49. 48 vezes 47 vezes... E quem que vai ser isso daqui? É 52, que é total, menos os 4. 52 menos o 4 vai dar
48 fatorial. Aqui, ó, aplicando a fórmula de arranjo 52,4, eu vou pegar aqui, ó, vai ficar 52 fatorial em cima sobre 52 menos 4 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 52 fatorial sobre 48 fatorial. Isso vai ser igual a 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49. Então, olha só, essa é a minha resposta. E eu acabei de te explicar para que serve o denominador. O denominador apareceu aqui para eu eliminar o que não me interessa. Então, beleza. Agora, vamos para o último caso, que é a combinação. O que é a combinação? A combinação ela acontece quando duas coisas estão presentes. Primeiro, o número de posições é menor que o número de elementos. E a segunda, a ordem não importa. Então, observação para essas duas coisas que acontecem na combinação, e aqui eu tenho a fórmula. Olha aqui, combinação de n p a p é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Por que aparece essa multiplicação aqui embaixo? Ó? Porque eu tenho que retirar esse p aqui, esse n menos p aqui, é para retirar o que eu tenho a mais de espaços, e esse p fatorial é para retirar a contagem duplicada da ordem, que não importa. Então vamos ao exemplo. Olha aqui, ó. Exemplo de combinação. Formar uma comissão de 3 membros, tendo disponíveis 10 pessoas. Olha só, quantas comissões eu posso formar? Se eu tenho 10 pessoas, em cima eu poderia colocar o quê? 10 fatorial. Tranquilamente. 10 fatorial. Só que se eu botar 10 fatorial, eu não vou estar retirando só 3 pessoas. É como se eu tivesse 10 espaços ali e posso colocar as pessoas em todos os espaços. Então, embaixo, eu tenho que retirar os espaços que estão sobrando. Quantos espaços estão sobrando? 10 menos 3. 10 menos 3 fatorial. Só que, além disso, olha só, a ordem importa? Essa pergunta eu te faço. Nessa questão, a ordem importa? Não vai importar. Por quê? Olha só, vamos supor que esses 3 membros aqui sejam João, vou colocar aqui 3 pontos, 3 membros de verde aqui. João, José e Antônio. Importa se eu escolher Antônio, se eu falar Antônio, José, João, ou José, João, Antônio, ou João, José, Antônio, os 3 vão estar na comissão. Então, muito importante você perceber que aqui a ordem não importa. A ordem não importa. Tudo bem? Então, beleza. Visto todos esses casos aí, fizemos um resumo bem básico aqui. Eu tentei te explicar como é que funcionam as fórmulas e esses denominadores. Agora, vamos ao resumo. O número de elementos. A primeira coisa, quando você se depara com um problema, você tem que perceber e perguntar o seguinte: o número de elementos é o mesmo que o número de posições que eu tenho para permutar ou distribuir esses elementos? Se a resposta for sim, então acabou, já sei que é uma permutação. E lembre-se que a permutação é só fazer o fatorial, é n fatorial, o número de elementos fatorial dele, certo? Agora, se a resposta a essa pergunta for não, eu tenho que fazer uma outra pergunta. E a pergunta é: a ordem importa? Se a ordem importar, então eu estou diante de um arranjo. Se a ordem não importar, então eu estou diante de uma combinação. E assim eu consigo resolver todas as questões. Será? Na verdade, eu preciso interpretar o texto da questão. A teoria está aqui, mas sem interpretação do texto, sem entender do que a questão fala, essa também é uma grande dificuldade, eu não vou conseguir. Então vamos lá. O exemplo agora é uma questãozinha do Enem. Essa questão ela caiu na prova de 2018 do Enem, na prova amarela de 2018, questão 161. Então vamos lá.
o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Até aí, não falou nada a questão. Vamos lá. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes. Colocou um número, eu já vou e sublinho. Um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então, em cada stand vai ter um carro e uma caminhonete. Deixa eu começar a desenhar aqui. Ó. Eu vou ter 2 stands aqui. O stand 1, vou colocar aqui, stand 1 e o stand 2. Beleza. Stand 2. Ótimo. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos. Deixa eu sublinhar aqui de novo. Me deu mais uma informação. 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores. 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. A posição dentro de cada stand é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os stands podem ser compostos é... Então vamos lá, olha só. Vamos lá. Como eu acabei de falar, eu disse que você tem que fazer para resolver os problemas 2 perguntas, basicamente. A primeira pergunta é se o número de elementos é igual à quantidade de espaços que você tem para alocar esses elementos. A resposta a essa pergunta aqui claramente é não. Por quê? Olha só. Dentro de cada stand desse, eu tenho 2 posições. 2 posições. E na primeira posição vou colocar um carro, na segunda uma caminhonete. Então, olha só que eu tenho 4 carros e 6 caminhonetes. Então, independentemente se eu estou falando de carro ou de caminhonete, o número de posições é menor que o número de elementos que eu tenho que colocar. Então, já não é permutação. Eu tenho que escolher entre arranjo e combinação. Tudo bem? Beleza. Aí o camarada vem e me fala assim, ó, a posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Olha só que coisa interessante. Na verdade, isso aqui o cara te fez ir, está tentando te fazer ir pelo caminho errado. Por quê? Olha só. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha um carro aqui, ó, verde. E eu coloco um carrinho verde aqui. E lá no outro stand, eu coloco um carrinho azul na primeira posição. Na outra stand, né? Que é a caminhonete. Quer dizer, no segundo stand pode ser um carro caminhonete ou uma caminhonete e um carro. Mas eu coloquei o carro sempre nas 2 posições. E aí vamos supor que agora eu inverta. Eu coloco um carrinho azul aqui e um carrinho verde aqui. Eu fazendo isso aqui, eu pergunto, a ordem vai importar? Vai importar, sim, senhor. Por que vai? Porque ele está falando que a ordem não importa dentro de cada stand. Ou seja, se eu colocar um carro e uma caminhonete, é a mesma coisa de eu colocar a caminhonete e um carro. Não importa a ordem nesse sentido. Agora, quando eu for escolher o carro, a ordem importa sim. E se a ordem importa, eu estou falando de quê? Arranjo ou combinação? Arranjo. A gente acabou de ver isso agora. Então, aqui, ó, para eu alocar os carros, eu tenho que pensar em arranjo. Então, o primeiro aqui, ó, é um arranjo de 4 carros, 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque eu tenho 2 possibilidades aqui. Eu posso botar o carro aqui ou aqui. Dentro de cada stand, a ordem aqui não importa. Então, eu tenho que alocar os carros aqui, ó. Eu tenho 4 carros e vou alocar 2 a 2. Agora, vamos para as caminhonetes. Agora sim, as caminhonetes. O que eu tenho?
eu vou ter que alocar os carros e as caminhonetes. Então aqui eu tenho que multiplicar pelo que eu encontrar nas caminhonetes. E a caminhonete também eu vou ter que ter um arranjo, só que agora são 6 caminhonetes. 6, 2 a 2. E essa é a minha resposta. Acabou. É só ir lá e marcar, certo? Então vamos lá marcar. Ih, rapaz, não tem essa resposta. Eu errei? Não. Então agora, por que eu não errei? Por que eu digo que eu não errei? Pelo seguinte, agora eu vou falar, agora que a gente vê a importância também da fórmula em si. Tudo bem que você pode chegar na fórmula na hora da prova. E é bem simples, como eu te falei. Se o arranjo, ele nada mais é do que uma... quando eu tenho uma situação onde o número de espaços que eu tenho para alocar um determinado elemento é maior do que esse número de elementos, então eu já sei que a fórmula de arranjo, olha só, sem decorar, a fórmula de arranjo, N, P a P, vai ser igual ao número de elementos que eu tenho sobre... Eu tenho que retirar os espaços que eu não vou utilizar. É por isso que ele vai ficar no denominador. Então vai ficar N menos P fatorial. Assim que eu chego na fórmula de arranjo, acabou. Não preciso decorar ela propriamente dita. Só que agora, como eu tenho combinação ali também, e não encontrei nenhum arranjo aqui que satisfaça essa minha resposta, então vamos para a fórmula de combinação NPAP. Como é que ela funciona? A combinação é o quê? Duas coisas têm que acontecer. Primeiro, o número de espaços tem que ser maior do que o número de elementos que eu tenho que alocar, primeira coisa. E uma segunda coisa também tem que acontecer. E esse E significa multiplicação. E, na combinação, além do número de espaços, eu tenho que me preocupar com a ordem. A ordem na combinação não importa, então eu tenho que retirar. E é exatamente por isso que a fórmula da combinação, retirando esses dois detalhes que eu acabei de falar, vai ser o P fatorial, que é exatamente a combinação de todos esses elementos aí, porque a ordem não importa, vezes N menos P fatorial. E por que eu fiz questão de escrever a fórmula dos dois? Vem comigo, você vai acabar descobrindo agora. Se eu colocar, eu vou dividir um pelo outro. Olha o que eu vou fazer, ó. A NP sobre a combinação de NPAP vai ser igual, ó. Repito a primeira, N fatorial sobre N menos P fatorial multiplicado pelo inverso da segunda. P fatorial vezes N menos P fatorial sobre N fatorial. Por quê? O inverso da segunda? Divisão entre frações. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E aqui eu já posso começar a simplificar. Ó. N fatorial com N fatorial eu simplifico. N menos P fatorial com N menos P fatorial. E eu chego à brilhante conclusão que ANP é igual a P fatorial vezes CNP. Então, o que eu acabei de descobrir aqui é uma relação entre a fórmula de arranjo e a fórmula de combinação. Simples assim. E com isso, olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, arranjo 4, 2 a 2, esse cara daqui, deixa eu botar aqui vou botar de cinza aqui, ó. Esse camarada daqui, ó, ele vai ser igual a quem, ó? Vai ser igual a P fatorial. Quem é P? É 2 fatorial. Então vai ser igual a 2 fatorial vezes a combinação de 4, 2 a 2. E esse camaradinha daqui vai ser igual, mesma coisa, ó, 2 fatorial vezes a combinação de 6, 2 a 2. Multiplicando esses dois aqui, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter 6, combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação de 6, 2 a 2, vezes, quanto é 2 fatorial? É 2, que é 2 vezes 1. 2 e 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Essa daqui, então,
É uma outra maneira de eu escrever essa resposta aqui que eu já tinha encontrado. Então vamos ver se essa aqui agora tem lá. Olha aqui, ó. Combinação de 4, 2 a 2. Está aqui. Combinação de 6, 2 a 2. Vezes 2, vezes 2. Está ali, ó. Então a minha resposta é a letra C de casa. Tudo bem? Essa questão caiu na prova de 2009, questão número 166 da prova amarela. Vamos lá. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. 4 times. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... E aqui estão as opções: combinação, arranjo, permutação. Do que se trata essas escolhas? Então vamos lá. A primeira escolha, primeiro foram sorteados 4 times entre 12 times. Vamos lá. Eu tenho 12 times e vou sortear 4. Sempre numa questão de análise combinatória, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o número de espaços que eu tenho que preencher é igual à quantidade de elementos que eu tenho? Nesse caso, a resposta é não, não é. Então já não é uma permutação. Eu só posso ter arranjo ou combinação. Agora, a minha segunda pergunta é: a ordem importa? Olha só, 4 times para compor o grupo A. São 4 times. A ordem dos times que pertencem a esse grupo importa? Não. A ordem não importa. Se a ordem não importa, então o primeiro caso, o primeiro sorteio aqui, se trata de uma combinação. Claramente. A ordem não importa. Então isso aqui, ó, o primeiro sorteio é uma combinação. Ótimo. Agora, vamos para o segundo sorteio. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Olha só, jogar no próprio campo e ser o visitante tem diferença? Tem diferença. Então, nesse caso aqui, a ordem importa. A ordem importa. Por quê? Jogar, citar o primeiro time, né? E o time A e o time B é diferente de citar o time B e o time A, porque um deles vai jogar em casa e o outro não, vai ser visitante. Então, nesse caso aqui, a ordem importa. Então, no segundo caso, esse em seguida aqui, ó, que é o segundo sorteio, esse segundo sorteio trata-se de um arranjo. Então, olha só. Aqui a resposta é a letra A. Uma combinação e um arranjo, respectivamente. Letra A. Tudo bem? Agora vamos fazer a questão 157 da prova amarela de 2016. Vamos lá. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolhas dos tenistas para a partida de exibição? Primeiro, olha só, um clube tem 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 destros. Qual é a quantidade total de partidas? Para eu saber isso, para eu responder quais são as quantidades de partidas, antes de eu pensar quem é que é canhoto, se é destro, primeira pergunta que eu faço, questão de análise combinatória é: o número de elementos é igual ao número de espaços que eu tenho que preencher? E a resposta é não. Por quê? Eu tenho 10 tenistas e uma partida só envolve 2 tenistas. Então, claramente, permutação já está fora. Agora, a segunda pergunta, a ordem vai importar? A ordem importa? Se é o tenista A contra o tenista B ou o tenista B contra o tenista A, ele vai escolher 2
2 para ser a partida de abertura. Não interessa se eu vou citar o primeiro, o B versus A, ou A versus B, porque ele não está falando aqui restrições, se um vai jogar em casa, outro fora de casa, se um... Ele não está falando nada disso. Então, na primeira partida, eu só tenho que ter os dois tenistas. Então, aqui, se a ordem não importa, então é uma combinação. E a combinação, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é combinação dos 10 tenistas 2 a 2. Esse aqui é o total de partidas que eu tenho. Só que olha aqui, ó, 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Isso aqui é o total de partidas, mas não poderão ser ambos canhotos. Então eu tenho que tirar todos os canhotos daqui. Então qual é a probabilidade quer dizer, a partida, qual é a quantidade de partidas onde os dois tenistas são canhotos? Olha aqui, ó. Eu tenho 4 canhotos. Então, 4, 2 a 2. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, combinação de 10, 2 a 2 é o total de partidas. Já a combinação de 4, 2 a 2 são as partidas entre canhotos. Só isso. Essa é a minha resposta. Agora, vamos fazer essa continha aqui, né? Combinação de 10, 2 a 2. Lembrando, só para você fixar a fórmula, que é o seguinte. Na combinação, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, o número de elementos tem que ser maior do que o número de espaços que eu tenho que preencher. E, além disso, a ordem vai importar. Então, essas duas restrições da combinação, eu tenho que retirar da minha contagem total. E eu retiro colocando isso no denominador. Então, vamos lá. Combinação de 10, 2 a 2 vai ser 10 fatorial. No denominador, eu vou colocar sempre que a ordem importar, todas as combinações onde a ordem importa, 2 fatorial, e todos os espaços a mais. Por isso que é 10 menos 2, vai ficar 8 fatorial aqui. Isso menos a combinação de 4, 2 a 2, 4 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, que são todas as combinações, todas as possibilidades onde a ordem eu vou contar, vai fazer com que eu conte duplicadamente, e 4 menos 2 são todos os espaços a mais que eu tenho nessa minha combinação aqui. Então, minha resposta é essa daqui, e isso eu encontro na letra A. Aqui, letra A. Minha resposta, letra A de água. Tranquilo. Agora vamos fazer a questão 153 da prova amarela de 2016. Vamos lá. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O total de senhas possíveis para o cadastramento desse site é dado por... Vamos lá. Eu tenho 4 espaços aqui, ó, para preencher. E esses espaços, eles vão ser preenchidos por letras e por algarismos. Letras e algarismos. E olha só o que eu escrevi aqui. Eu escrevi LLAA. Primeira coisa que eu tenho que escrever. LLAA. Mas eu poderia escrever AA, ou seja, começar a senha com algarismo e terminar com letra? Poderia. Eu poderia começar por uma letra, passar por um algarismo, ou seja, LA, LA? Poderia. Então, olha aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que ver nesse problema aqui é que eu estou tratando de uma permutação. Permutação, por quê? Porque eu tenho 4 caracteres em 4 espaços. Eu tenho um número de espaços igual ao número de caracteres que eu vou utilizar. E esses caracteres eles vão ser permutados ali entre si. O tipo de caractere vai ser permutado entre si.
Então, a primeira coisa que eu tenho uma permutação. Mas é uma permutação com repetição, que a gente viu uma fórmula, que não é a fórmula geral. Por quê? Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, olha o que eu vou ter. Eu vou ter uma permutação de 4 caracteres com duas repetições. Por que 2 repetições? As letras se repetem aqui e os algarismos se repetem. Como é que eu faço isso? Olha só. Primeiro, se fosse uma permutação comum, esquece a fórmula. Se fosse uma permutação comum, isso aqui não seria 4 fatorial? Sim. Só que agora eu tenho repetição e eu tenho que retirar essa repetição. Como é que eu retiro? Colocando no denominador, como a gente já viu. Então, olha só. Isso daqui vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Certo? A permutação dessas letras. Só que cada uma dessas letras aqui, ó, vamos lá, e algarismos, eu posso colocar uma determinada, eu tenho um determinado número de possibilidades para cada um deles. E essas possibilidades, elas vão acontecer junto com a permutação. Quantas possibilidades eu tenho para letras? As letras são 26 letras no alfabeto, mas eu não posso esquecer que as maiúsculas diferem das minúsculas. Então, eu tenho 26 vezes 2 em cada possibilidade dessa das letras aqui. 26 vezes 2, eu tenho que vai dar 52 possibilidades. Então, eu tenho 52 possibilidades aqui para letras e 52 possibilidades para outra letra. Por quê? Porque ele não me fala de repetição, não me interessa se tem, se vai repetir ou não. Então, pode ser que repita, é com repetição. E, no caso aqui de algarismos, quantos eu tenho? Eu tenho 10 algarismos possíveis, porque pode ser de 0 a 9. Então, eu tenho 10 algarismos. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui e 10 possibilidades aqui. Como tudo isso tem que acontecer em conjunto, então o que eu vou ter vai ser 52 elevado a 2. 52 elevado a 2. Como as opções começam sempre com 10, eu vou botar 10 elevado a 2. Então, eu vou ter 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2 vezes a permutação, que é 4 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. E a minha resposta fica na letra... Não tem uma letra clara aí, eu tenho. Tenho na letra E, de égua. Aqui, ó. E de elefante. Tá aqui, ó. Ótimo. Beleza. Vou fazer essa questãozinha aí que caiu na prova 2007, na prova amarela de 2007. Questão número 8. Vamos lá. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Aí o cara coloca um monte de mamífero aqui com as suas respectivas quantidades de espécies. Tudo bem. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo cetáceos. Então já vou marcar lá, ó. Vamos lá. Cadê os cetáceos aqui? Tá aqui, ó. Cetáceo. Vamos lá. Outra do grupo primatas. Primatas. Tá aqui. Ele colocou em ordem alfabética para me ajudar. E a terceira do grupo dos roedores. Está logo aqui embaixo. Ótimo. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Então, olha só. É uma questão de análise combinatória. E sendo uma questão de análise combinatória, eu poderia fazer uma série de perguntas aqui, né? Que são aquelas, na verdade, uma série não, 2 perguntas básicas. A primeira pergunta é: o número de espaços é igual é o mesmo que o número de elementos para eu preencher esses espaços? E caso seja assim, é uma permutação. Se não for, eu vou ter que me perguntar se a ordem dos elementos importa ou não. Se a ordem importar, trata-se de um arranjo. Se a ordem não importar, é uma combinação. Certo? Então, aqui nesse caso aqui, eu não preciso fazer isso. Posso ser bem mais direto. Olha o que acontece, ó. Eu tenho 3 espaços a ser preenchidos. E aí, olha só. Essa questão
eu não vou precisar resolver nem por arranjo, nem por combinação, nem por permutação. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem. Ele quer 3 espécies: cetáceos, primatas e roedores. Vamos lá. Cetáceos, primatas e roedores. Quantas possibilidades de cetáceos eu tenho? 2. 2 possibilidades. Só tem 2 cetáceos. Quantas possibilidades de primatas eu tenho? 20 possibilidades. E quantas possibilidades de roedores eu tenho? Roedores, 33 possibilidades. 33 possibilidades. Então agora, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar todo mundo aqui pelo princípio fundamental da contagem e vou achar o total de possibilidades que ele quer. Então vamos lá. A conta que eu tenho que fazer aqui, ó, é 2 vezes 20, que dá 40, e 40 vezes 33. Ou 4 vezes 33, depois é só multiplicar por 10, né? 4 vezes 30 dá 120. E 4 vezes 3 dá 12. 120 mais 12 dá 132. Então dá 1.320. 1.320 é a minha resposta. E isso está na letra A, de água. Tudo bem?